A ascensão do fascismo na Itália, liderada por Benito Mussolini, marcou um período tumultuado na história do país. Surgindo no pós-Primeira Guerra Mundial, em meio a uma sociedade abalada por instabilidade política, econômica e social, o fascismo rapidamente se estabeleceu como uma força dominante. Mussolini e seu partido, por meio de uma mistura de nacionalismo exaltado, promessas de ordem e autoritarismo, conseguiram consolidar o poder, inaugurando uma era de governo autocrático que moldaria profundamente o destino da nação italiana. Marciare, non marcire! A linguagem desempenhou um papel crucial na construção e sustentação do regime fascista na Itália, onde Mussolini a utilizava como uma ferramenta de controle e manipulação. Estabelecendo padrões linguísticos que sustentavam sua ideologia e autoridade, promovia uma narrativa específica que justificava suas políticas e reforçava sua posição de líder. Buscando promover um nacionalismo linguístico, Mussolini e seu regime implementaram políticas para italianizar palavras estrangeiras e promover o uso do italiano padrão. Nos anos 1930, na Itália, surgiram diversas iniciativas jornalísticas com o objetivo de substituir palavras estrangeiras. Concursos e sessões em jornais foram promovidos para essa substituição, refletindo uma tendência nacionalista em ascensão. Mi illudo di aver portato una parola nuova e fresca in questo argomento. Che si può essere moderni, sportivi e giovani di fede e di idee, e volere splendente e pura la lingua. A hostilidade em relação ao estrangeiro intensificou-se em 1936, culminando no Decreto-Lei nº 2172. Neste decreto, as denominações e nomes estrangeiros foram proibidos tanto para os locais de espetáculos públicos quanto para os recém-nascidos de nacionalidade italiana. A partir desse momento, até mesmo os nomes e sobrenomes foram italianizados, afetando artistas que adotaram nomes artísticos estrangeiros, como Wanda Osiris, que passou a ser Wanda Osiris, Lucy D'Alberti, que virou Lúcia D'Alberti, entre outros. Outra medida significativa ocorreu em 1938, quando o Ministério da Cultura Popular emitiu diretrizes aos editores de histórias em quadrinhos, exigindo a substituição das séries americanas por narrativas italianas. Personagens americanos de sucesso, como Mickey Mouse, foram substituídos por personagens mais italianos, Gino e Gianni, Saturnino Farandola, Romano il Legionario, Lucio l'Avanguardista, entre outros. Além disso, nomes de personagens foram adaptados de acordo com a ortografia italiana, como Flash Gordon, transformado em Flash Gordon, e Mandrake em Mandrake. Foi durante essa mesma época que surge a campanha contra o uso do pronome lei. Em italiano, este pronome pode ser usado como o pronome ela do português e também é utilizado como o pronome de cortesia, seja para homens quanto mulheres. Esta iniciativa visava substituir lei por tu ou voi, dependendo do nível de intimidade com o interlocutor, sendo considerada uma tentativa de eliminar um termo percebido como feminino e estrangeiro. Em Turim, uma exposição anti-lei foi organizada em 1939, exibindo materiais que zombavam do uso de lei e exaltavam o voi. Con una scolaresca invita alla mostra Anti-Lei, aperta a Torino nella casa della GIL di Piazza Bernini, allo scopo di combattere l'uso del lei a favore dell'italianissimo voi e del tu, con una documentazione di autori italiani che dal 1300 al 1600 rivendicarono per primi l'italianità del voi e del tu contro il lei servile e straniero.
Una delle prime vittime della guerra del Lei fu un onesto e innocuo settimanale femminile a rotocalco stampato da Rizzoli. Questo giornale, infatti, si chiamava pericolosamente Lei. O ápice desse fenômeno ocorreu em 1940, já durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi decretada a proibição e substituição absoluta de palavras estrangeiras na identificação de empresas e na publicidade, sob pena de sanções que incluíam até mesmo detenção. Exemplos dessas substituições incluem cocktail por arlecchino, crick por martinetto, dessert por fim de pasto, foxtrot por volpina, entre outros. Al posto di arrangement, prenotazione invece di booking, autocarro per autocar, cornetto per croissant, ascensore al posto di elevator. Il linguista Bruno Migliorini promuove due parole che entreranno a far parte dell'uso comune. Regista al posto di régisseur e autista invece di chauffeur. Nel 1940 l'Accademia d'Italia viene incaricata di pubblicare elenchi di parole straniere con le sostituzioni italiane. Shock, Urto di nervi. clac, Clacche. consommé, Consumato. cric, Cricco. dribbling, Scarto. ferribotto, Ferribotto. toast, Fetta di pantosto. ouverture, Apertura. vestito a paillettes, Vestito allucciolato. Parure. Finimento. Parvenue. Pesce cane. Passepartout. Chiave comune. Tabarella. Tabarino. Tournée. Tornata. Vedette. Vedetta. avere un fiore. Fiorellare. Frascheggiare. Com a ascensão do fascismo, as políticas linguísticas foram radicalizadas, abrangendo medidas em regiões com origem eslava ou alemã, como em Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e também em regiões com origem francesa, como Valle d'Aosta. Decretos-lei foram emitidos para impor o uso exclusivo do italiano em placas de sinalização em vias públicas e para italianizar sobrenomes e nomes de lugares nessas regiões. Em resumo, no regime fascista na Itália, a linguagem foi uma ferramenta poderosa para controlar, manipular e promover uma narrativa que justificava as políticas do governo, reforçando sua autoridade. O purismo linguístico, aliado à propaganda, foi utilizado para alinhar a língua e a cultura com a ideologia nacionalista do regime. Além disso, uma campanha intensa foi conduzida contra as minorias linguísticas, visando impor o italiano como língua dominante. Essas estratégias refletem o esforço do regime fascista em consolidar seu poder através do controle da linguagem e da cultura. Os vídeos foram produzidos pelo graduando Matheus Eduardo Ferreira, do curso de licenciatura em Letras Italiano da Universidade Federal do Paraná, dentro do projeto A História das Línguas da Itália na Perspectiva Lexical, Percepção, Ensino e Aprendizagem, sob orientação da professora Carine Marielle Rocha da Cunha, com financiamento da Fundação Araucária.